E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Tom, do canal Tom Tech, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e que eu gosto muito, que é a respeito de aprendizados, de erros e de processos. E também coisas que eu gostaria de ter ouvido no início da minha carreira. Vamos lá? A primeira coisa que eu gostaria de ter ouvido no início da minha carreira e que eu tenho certeza que me livraria de muitos problemas de ansiedade é não pular processos. Não pular processos parece que é algo muito fácil de se fazer, mas definitivamente não é, principalmente quando nós nos deparamos com mudanças muito bruscas na nossa carreira. E no meu caso, na área de tecnologia, foi quando eu tive o meu primeiro estágio. E nesse primeiro estágio houve algumas especificidades que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira delas é que eu tinha uma certa pressão para passar no estágio, porque de fato eu estava num momento muito complicado da minha vida em que eu precisava passar naquele estágio, eu precisava ter um emprego porque eu tinha muitas coisas para pagar, eu estava morando sozinho, estava começando a morar sozinho, então de fato existia uma cobrança interna minha para que eu passasse no estágio, para que eu fosse efetivado, porque senão as coisas iam ficar muito piores. Então essa especificidade fez com que eu pensasse a todo momento em dar o meu melhor, e isso na minha cabeça era aprender mais rápido possível, porque eu precisava passar naquele estágio. E nessa mentalidade eu acabei pulando alguns processos, o que me trouxe alguns malefícios depois. E a outra especificidade, que eu acho que não é nem tão específico assim, foi a falta de background que eu tinha quando eu entrei no meu primeiro estágio, e background de tecnologia mesmo, de programação. Eu acho que isso foi muito difícil para mim no início, principalmente para conseguir acompanhar também os meus colegas. Isso, de uma certa forma, me deixava muito ansioso, porque eu queria estar na mesma página que todo mundo quando eu não conseguia estar. E esse também foi um dos propulsores que fez com que eu pulasse processos quando eu não deveria. O que nos leva ao segundo ponto, que é comparar a sua jornada com a do outro. Nossa, esse foi um dos meus maiores desafios, de fato. E não se comparar com a jornada do outro é muito difícil, porque a gente precisa valorizar o nosso processo, que foi o ponto anterior que a gente falou. E eu acredito que esse tipo de comparação que a gente faz, ele é de fato injusto com a gente mesmo, porque se a gente for parar para pensar, cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem as suas dificuldades, e isso precisa ser levado em consideração. E quando a gente compara milimetricamente a nossa carreira com a do outro, a gente está anulando todas essas especificidades e dificuldades que a gente tem. Então, uma das coisas que eu gostaria de ter absorvido, de ter encarnado, era essa informação de que eu não preciso comparar a minha carreira, a minha jornada com a do outro, porque eu tenho os meus próprios dilemas, eu tenho as minhas próprias dificuldades. Isso me trouxe uma paz tão grande, me trouxe uma retirada de um fardo tão grande, que agora é muito mais fácil de se prosseguir, porque eu de fato não tenho esse fardo para levar, então eu consigo levar a minha carreira de uma forma muito mais leve. Isso de fato faz muita diferença. E se a gente for parar para pensar, essa anulação das nossas dificuldades e também das nossas vitórias, das nossas pequenas vitórias, faz com que a gente caia na síndrome do impostor. E o que é a síndrome do impostor? É basicamente você anular todas as suas pequenas vitórias que você teve durante o seu processo e não enxergar nenhuma delas. Isso faz com que você se sinta esse impostor, né? Se sinta como se você estivesse traindo a si mesmo, porque você não fez absolutamente nada, quando na verdade você fez muito. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês é: saibam reconhecer as vitórias que vocês têm no processo de aprendizado de vocês na área de tecnologia, principalmente as pequenas vitórias, porque eu acredito que são elas as que de fato fazem mais diferença, mas também são as que nós menos enxergamos. E uma última coisa que eu gostaria de ter ouvido, e que de fato
me livraria de muitos problemas, priorizar a minha saúde mental. Eu ainda vou gravar um vídeo falando só a respeito de saúde mental na área de tecnologia, mas eu gostaria já de dar o pontapé inicial e de falar sobre esse tema, que é um tema tão difícil dentro da nossa área. Para vocês terem noção, de acordo com uma pesquisa recente da Gallup, uma empresa americana, 76% de 12 mil colaboradores que eles entrevistaram, dentre eles engenheiros de software, já sofreram burnout alguma vez na vida. E ter essa consciência de que, de fato, eu posso ser uma dessas pessoas me trouxe uma mudança muito radical na minha vida. Eu lembro que durante meu período de estágio, esses processos que eu falei para vocês anteriormente, eu tive muitas dificuldades, mas também muitas crises de ansiedade, justamente por não entender que priorizar a minha saúde mental é também fazer com que eu seja produtivo, né? Porque se nós não priorizamos a nossa saúde mental em primeiro lugar, a gente se torna completamente, como que eu posso dizer, não apto para desenvolver o trabalho que nós precisamos desenvolver. Então, uma das coisas que eu gostaria de ter ouvido no início da minha carreira é: priorize a sua saúde mental, porque é isso que vai fazer com que você tenha uma carreira cada vez mais significativa, consistente e saudável ao longo da sua vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e também de comentar aqui embaixo algum processo que você tenha passado, e não se esqueça de falar sobre os seus erros, tá? Porque eles são muito importantes para que todos nós aprendamos. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!